Quero dar boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa reunião magna de terça-feira e eu vou falar sobre uma visão geral das revistas científicas de medicina intensiva. A motivação dessa apresentação, ela pretende ser uma apresentação relativamente curta com relação às outras apresentações que eu costumo fazer, e a principal objetivo é dar uma visão, principalmente para os residentes, das revistas de medicina intensiva que estão disponíveis e das algumas diferenças que existem entre elas, para que vocês não só possam ter acesso com facilidade às revistas, mas também possam diferenciar os artigos quando forem ler das revistas. Eu sou de uma época que a gente ia até a biblioteca para poder pegar a revista e a gente manipulava as revistas, né? E quando eu pensei em fazer essa aula, que foi agora no final de semana, porque o Rubens não pôde dar a aula dele, vai dar aula na semana que vem, eu disse assim, eu vou tirar uma fotografia das revistas, que eu quero mostrar as revistas para os residentes, porque acho que 80% das revistas vocês nunca viram as revistas, nunca colocaram a mão nas revistas. E lá no CPET tem uma infinidade de revistas, um monte de revistas. Mas eu não achei, nós não encontramos mais da metade das revistas, para vocês terem uma ideia. Então, não consegui tirar foto das revistas, porque as revistas praticamente não existem mais hoje fisicamente, né? Então, as revistas só existem no mundo virtual, nos acessos online, no site das revistas. E assim que a gente estuda, e, consequentemente, quando as coisas vêm misturadas, né, é difícil mesmo de ter uma ideia do contexto global, e então o que eu quis fazer, né, nessa apresentação. Então, uma visão geral sobre as revistas científicas de medicina intensiva. Eu vou começar, então, dizendo primeiro o que é uma definição de uma revista científica. Uma revista científica tem essa definição aí. Ela é uma revista, é uma publicação periódica, então, que não é uma publicação única, não é um artigo de tese que é publicado em algum local e que fica numa biblioteca, mas ela é uma publicação que se repete, que é destinada a promover o progresso da ciência, por isso científica, geralmente por meio de publicações de novas pesquisas científicas. É isso que define, basicamente, em termos gerais, o que é uma revista científica, o que é um journal, né, em inglês. Para nós, não, a tradução não é jornal, porque o jornal para nós é um newspaper. Nós chamamos de revista científica, mas da língua inglesa é um journal. Elas são geralmente escritas por cientistas ativos, né, estudantes, pós-graduandos, como vocês, por exemplo, especialistas, pesquisadores e professores. E é diferente das revistas comuns, porque geralmente as revistas científicas raramente são lidas casualmente. Elas são lidas com algum intuito de aprender uma causa específica. Diferente das revistas comuns, que a gente folheia as revistas, de um modo geral, de uma forma casual. E as revistas científicas geralmente são escritas por jornalistas profissionais. Alguns jornalistas, tem algumas revistas na área de ciência, New Scientist, a Scientific American, né? Eu sou assinante da Scientific American há mais de 20 anos. Já fiz uma apresentação, inclusive, numa reunião do CPET, baseado num artigo da Scientific American, e ela é escrita por jornalistas da área de ciência, mas que são jornalistas, basicamente. E são revistas muito boas, mas que não são revistas científicas. Então, essa é uma revista comum, que tem como foco a ciência, como a Scientific American, por exemplo. As revistas científicas, elas têm crescido, o número enormemente. Eu vou mostrar um gráfico impressionante.
como o número dessas revistas tem crescido. A maioria dessas revistas é altamente especializada hoje, então elas têm um foco em estudar uma psicologia só educacional, por exemplo, ou são revistas na área de urologia, ou são revistas na área de oncologia pediátrica, e assim por diante. A maior parte das revistas científicas de qualquer área, elas são altamente especializadas. Mas algumas das revistas, principalmente as mais antigas, e as duas daquelas mais antigas é a Nature e a Science, elas publicam artigos científicos numa ampla gama de campos científicos. Essa daqui, a Nature, é uma publicação que começou em 1869, é uma revista... Começou basicamente na Alemanha, mas ela é uma publicação britânica hoje, britânica e alemã, mas a sede do todo o grupo Nature, ela está na Grã-Bretanha, então ela representa um pouco mais a ciência europeia, e a Science, que ela é americana, ela é uma revista da Sociedade para o Avanço da Ciência Americana, AAAS, e começou a sua publicação em 1882. Então, são revistas que têm mais de 150 anos de publicação e que estão em voga, são duas das principais revistas na área de ciências, as revistas científicas de maior prestígio no mundo. Outra característica das revistas científicas é que elas são revisadas por pares, ou seja, diferente das revistas comuns, feitas por jornalistas, o jornalista faz uma matéria e tem a publicação, porque ele está contratado para aquilo. As revistas científicas, à medida que ela vai se tornando cada vez mais exigente, ela é revisada por pares, ela é revisada por outros pesquisadores, numa tentativa de garantir que os artigos atendam padrões de qualidade e de validade científica da revista. Cada revista tem a sua rotina, as suas normas, e elas precisam de passar o crivo, inicialmente um crivo burocrático, mas posteriormente você, de um modo geral, é analisado por 2 ou 3 juízes que vão avaliar se aquele artigo pode ser publicado, atende os critérios de qualidade daquela revista. Né? Eu vou mostrar para vocês que as revistas são muito diferentes e quando você eventualmente não consegue publicar numa determinada revista, não significa que o teu artigo seja ruim, mas ele não está suficientemente bom para ser publicado por aquela revista. Então, na hora que a gente também vai ler as revistas, isso também nos dá um pouco de credibilidade. Quando eu estou lendo um artigo do JAMA, quando eu estou lendo um artigo do New England, do Lancet, eles passaram por esse crivo e eles têm que ter atingido um determinado nível de qualidade para estar publicado naquela revista. A publicação dos resultados de pesquisa é uma parte essencial do método científico, porque ela descreve experimentos ou cálculos. Elas fornecem detalhes suficientes para que um pesquisador independente possa repetir o experimento ou o cálculo para poder verificar o resultado. A ciência ela se faz por uma repetição de um determinado resultado, então é preciso que essas revistas científicas elas descrevam o método que foi utilizado para se chegar àqueles resultados de uma forma muito pormenorizada, de tal forma que uma outra equipe, num outro local, ela possa repetir esse experimento e atingir resultados semelhantes. Então, tudo isso caracteriza uma revista científica. Cada artigo dessa revista, ela passa obrigatoriamente a fazer parte de um registro científico permanente. Ela tem um DOI, ela tem um número, ela tem uma referência, e que é possível, muito provavelmente daqui a 100, 200, 300 anos, que ela seja buscada, ela seja recuperada em qualquer momento
porque ela tem uma forma de poder traçar e de ser encontrada, porque ela está num repositório permanente e que mantém essa publicação científica ali disponível para outras pessoas poderem verificar. Então, isso também traz uma responsabilidade na hora de publicar, porque você não vai conseguir apagar isso, né? A gente não consegue apagar as coisas do Google hoje, as coisas que estão lá. Imagine de um artigo científico, ele é inapagável, né? Ele é como se a ideia de que ele tenha uma certa eternidade. Então, a publicação ela faz parte desse diagrama do ciclo de vida de uma pesquisa, né? Do qual você começa geralmente com uma ideia, arruma quem é que vai te ajudar, né? Faz uma proposta de escrita ou monta um protocolo, submete esse protocolo a um comitê de ética, a agências reguladoras, que vão dizer se você pode iniciar o processo de pesquisa ou não. Esse processo de pesquisa daí ele ocorre, você faz, analisa os dados, colhe os dados e publica. Então a publicação ela revistas científicas servem para poder dar finalidade e publicidade àquilo que foi feito em todo esse ciclo de vida da pesquisa, né? Que tem um estágio de preparação, ele tem um estágio da pesquisa e do desenvolvimento propriamente dito, e depois ele tem o estágio da publicação, o estágio em que você generaliza esses dados e põe a público e vai ficar em algum repositório, num banco de dados, provavelmente por muito tempo, né? Hoje é cada vez mais seguro manter esses dados e, de alguma forma, dá para poder pensar com pouca chance de erro, que daqui a 100 anos esses dados estarão disponíveis para a nossa segunda ou terceira geração que vem depois de nós, né? O ciclo da publicação de um artigo, ele roda isso daqui. Então, você tem os autores, que, uma vez terminado o trabalho, mandam isso para um editor de uma revista, né? É uma cover letter. Essa cover letter faz com que esse editor aceite ou não. Se ele aceita, ele manda para os juízes, para os seus pares. Esses pares fazem um peer review, volta para o editor e volta para o autor. Isso aqui pode rodar algumas vezes, através de algumas revisões, até a hora, então, de que o editor do jornal aceita a tua publicação. Isso vai para a editora, e a editora daí coloca nas plataformas disponíveis, sejam plataformas abertas ou plataformas através das revistas, que são fechadas, mas que estarão disponíveis de alguma forma para que os leitores possam ler o artigo, né? Seja diretamente através das plataformas ou das livrarias, né? Cada vez mais difícil as livrarias hoje, e cada vez mais comum as plataformas online, que tornam, então, visível esses artigos, e que é aquilo que a gente vai ver nas revistas da área de medicina intensiva propriamente dita daqui um pouco. Veja o crescimento, né? Aqui é um logaritmo de base 10. O crescimento dos jornais revisados por pares desde 1665. Então, ao redor de 1700, havia ao redor de 30 publicações científicas. Em 1800, isso era ao redor aí de 70 publicações científicas, mais ou menos. Em 1900, nós já tínhamos aproximadamente 2.000 publicações científicas, né? Hoje, 2005, mais do que 10.000, eu vou mostrar para vocês que nós estamos aproximadamente, tem 30.000 publicações científicas hoje disponível
nos diversos bancos de dados ao longo do mundo. 30 mil, não estou dizendo artigos, 30 mil publicações científicas nas diversas áreas, né? É um número enorme. E se nós formos contar o número de artigos científicos nos bancos de dados, aqui mais ou menos 2018, no banco de dados da Scopus, por exemplo, que é um banco de dados da área biomédica dos mais importantes, afinal de contas, onde o índice de impacto, o JC Imago, ele é formado, índices para poder dar credibilidade ou prestígio para uma determinada revista sai. No banco de dados da Scopus são 2,5 milhões de artigos disponíveis em 2018. Mas outros bancos de dados têm mais do que 3,5 milhões de artigos científicos lá disponíveis. Então, é uma quantidade enorme de publicações. Obviamente, não dá para poder ler tudo, não dá para poder estar atualizado em ciência. Com tudo isso, é preciso fazer uma seleção. E aí que entra a necessidade das revistas médicas de disponibilizar isso para nós de uma forma clara e de uma forma confiável, aquilo que a gente lê. Mas isso dá, de alguma forma, a dimensão de como é enorme a publicação de artigos científicos no mundo nos dias de hoje. Aqui tem um gráfico mostrando os artigos científicos de 2010 a 2019. Vejam que o número de artigos tem crescido no mundo inteiro, mas a proporção tem diminuído, na proporção da quantidade total de artigos, aquilo que vem dos Estados Unidos, tem uma discreta diminuição, principalmente porque a China, né, tem aumentado proporcionalmente e enormemente a quantidade de artigos publicados. Então, ele é o segundo país, Estados Unidos, aí mais ou menos 23%, mais ou menos, de todos os artigos científicos, a China ao redor de 17%, 18%. E esse grupinho aqui embaixo, ele está melhor especificado aqui. O terceiro país é o Reino Unido, depois a Alemanha, mais ou menos juntos. E o Brasil está aqui, ó. Nós colaboramos para aproximadamente 2,3% de toda a produção científica do mundo nos dias de hoje. Isso aqui é de 2014, deve ter mudado muito pouco para nós. O que deve ter mudado é de que a China provavelmente está chegando muito próximo dos Estados Unidos nos últimos anos. A média de artigos que um professor de uma universidade lê por ano. Então, no mundo, essa pesquisa aqui é feita principalmente nos Estados Unidos e na Europa e no sudeste da Ásia. Então, um professor lê aproximadamente 220, 230 artigos por ano. Isso é um desafio para vocês, né? Isso dá mais ou menos uns 5 artigos por semana, mais ou menos, 4 a 5 artigos por semana. Medicina está aqui, ó, né? Os da área médica leem aproximadamente 170 artigos. Pessoal de engenharia, pessoal de educação, de business, da área de humanidades, ciências sociais, os biólogos leem uma quantidade maior de artigos do que nós médicos, né? Nós lemos mais do que os advogados, que os psicólogos também, que os matemáticos. Mas a diferença não é grande. Mas é impressionante, né? Como tem algumas áreas que leem mais do que o dobro do que a área médica lê por ano de artigos. E o número de downloads
por país, o país que mais faz download de pesquisa ainda é os Estados Unidos, mas vejam que a China já é o segundo. E você ter uma ideia disso também dá uma ideia da base de cientistas de cada um desses países que estão, de alguma forma, se tornando atualizados, né? Pelo número de artigos, não só que você lê, mas que você faz de download. Então, os Estados Unidos ainda é o grande produtor de ciência no mundo. Vocês vão ver que quase todas as revistas que nós vamos ver na área de medicina intensiva, elas são da Europa ou são dos Estados Unidos. A China ainda não tem publicações ainda fortes, mas ela é muito forte em publicar nas revistas ocidentais. Já estou chegando nas revistas ainda para a gente poder aprender um pouquinho de como é que as revistas se comportam. É de que, na época que eu me formei, há quase 40 anos atrás, basicamente eu tinha que ir na biblioteca, né? Então as revistas eram todas elas feitas por subscrição. Internet, a primeira vez que eu entrei na internet foi em 1996. Acho que a internet no Brasil é de 95. E o primeiro e-mail que eu fiz foi em 1995 ou 96, eu não me lembro. Mas certamente em 1982 não tinha, eram todas elas por subscrição. E nós estamos indo para um caminho em que o acesso aberto tem sido cada vez mais o modelo de negócio na área das revistas científicas, né? Então, se a gente dividir aqui nessa tabelinha 2x2, que tem assinatura de revista, ou que não tem assinatura de revista, e de revistas que aceitam publicação, e quando você vai publicar, você tem que pagar, ou de revistas que não tem que pagar para serem publicados, você pode dividir as revistas em 4 grandes áreas. As revistas que são por subscrição, cujo artigo ele precisa de passar pelos pares e você não paga, e na outra ponta então, são as revistas que não precisam de subscrição, porque elas são abertas, né? Por exemplo, a Critical Care é uma revista aberta. Ela é uma das principais revistas na área de medicina intensiva e qualquer um pode acessar qualquer artigo. Pode acessar qualquer artigo não é porque o almoço é grátis, é porque as pessoas que lá publicam, depois que o artigo passa na revisão para os pares, ele paga ao redor de $2.000 para que tenha a sua publicação. Então, você tem aqui uma ponta em que as revistas elas são sustentadas pelas assinaturas, e você tem na outra ponta revistas que são abertas, artigos que são abertos, e que a leitura ela é sustentada por artigos que são pagos. O que sustenta a revista é quanto mais artigos, aceito por pares, obviamente, melhor, porque ela ganha mais. Algumas revistas um pouco menos que $2.000, algumas revistas um pouco mais que $2.000, mas é ao redor de $2.000 a publicação de um artigo. E você tem aqui aqueles que são híbridos, tem um pouco de assinatura, mas que tem alguns artigos que são pagos. E esses artigos que são pagos são de acesso aberto. Os que não são pagos, eles são de acessos fechados só para quem subscreve a revista. E também tem aqui um modelo, algumas revistas, é muito comum isso aqui também, revistas que não têm subscrição, mas que você não precisa pagar. Essas são aquilo que mais se deseja, né, para quem quer publicar. Mas como é que essas revistas se sustentam? Elas se sustentam porque alguém subsidia, geralmente uma sociedade. Por exemplo, a RBTI da MIP, ela tem esse modelo, né? Ela é uma revista aberta, que não tem subscrição. Você não precisa pagar se for aceito, mas quem sustenta é a MIP. Ou seja, quem sustenta são os sócios da sociedade. Isso acontece com algumas revistas. Então, basicamente, tem esses 4 modelos, né?
O que tem acontecido enormemente é de que as revistas abertas, e aquela primeira grande revista aberta é a PLOS ONE. A PLOS ONE é uma grande plataforma que publica artigos desde construção, humanidades, ciências sociais, muita coisa na área médica, mas também de astronomia. Ela, há uns 6, 7 anos atrás, era a principal revista aberta que havia no mundo, né? Hoje, a Scientific Reports, foi a revista que nós publicamos o ensaio com a cloroquina, ela ultrapassou a PLOS ONE, ela é a plataforma de acesso aberto maior no mundo hoje, né? Mas várias outras revistas estão abrindo. Por exemplo, o JAMA tem uma parte open, aberta, o British Medical Journal tem uma parte aberta. Então, as revistas estão indo para esse caminho de se tornarem cada vez mais plataformas abertas e que passam, então, a responsabilidade de quem faz a pesquisa de ter que sustentar a revista, e não mais quem lê, né? Esse é um modelo interessante, um modelo moderno, que faz com que a leitura, se você quer dar publicidade ao teu artigo, você vai ter que pagar para poder fazer isso. Em compensação, um número maior de pessoas vai poder ler o teu artigo. E como é que essas revistas são ranqueadas, no final das contas? Os dois rankings mais importantes é o fator de impacto e o SCI Mago. O fator de impacto sempre foi a forma mais disseminada para poder avaliar o prestígio de uma revista, mas ele está sendo sobrepujado hoje pelo SCI Mago. Ele tem uma forma um pouco diferente de poder medir o impacto de uma publicação de uma revista. O índice de impacto é uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados num determinado tempo, num periódico. Então, um periódico que tem um índice de impacto de 1 é de que cada artigo daquela revista ele é referenciado nos últimos 2 anos, pelo menos uma vez. Se ele tem um índice de impacto de 5, a média de cada artigo publicado, ele é citado 5 vezes por um outro artigo. Então, quanto maior o índice de impacto, melhor é aquela revista, porque ela traz publicações que são referenciadas mais vezes em artigos posteriores. A SCI ela tem substituído o fator de impacto, porque ela não só leva em consideração o número de citações que cada artigo recebe daquele periódico, mas também leva em consideração se aquela publicação, se aquela citação foi numa revista de prestígio ou numa revista de pouco prestígio. Então, uma citação no New England aumenta muito mais o valor daquela citação do que uma publicação numa citação na RBTI, por exemplo, né? Então, a SCI está substituindo, ao longo dos últimos anos, o fator de impacto como o índice que ranqueia as revistas científicas mais frequentemente. Esses aqui são índices que referenciam uma revista científica, mas e o pesquisador? O pesquisador, de um modo geral, tem a sua referência pelo índice H, ou pelo índice 10. O índice H, ele quantifica a produtividade do pesquisador, né? Então, é o número de vezes em que quantas publicações ele tem com uma determinada número de citação. Então, se ele tem um índice H de 10, é porque ele tem 10 trabalhos que são referenciados pelo menos 10 vezes. Se ele tem um índice H de 20, ele tem pelo menos 20 trabalhos que são citados pelo menos 20 vezes. E o índice 10 é o número de trabalhos com pelo menos 10 citações que um pesquisador tem. Então, isso posto, essas são as revistas científicas na área de medicina intensiva, né?
Eu selecionei aqui 14 dessas revistas. O American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, a Intensive Care Medicine, o Critical Care Medicine, Chest, Critical Care, o Annals of Intensive Care, o Journal of Trauma, o Current Opinion, a Critical Care Clinics, o Journal of Critical Care, Journal of Intensive Care, o Neurocritical Care, a nossa RBTI, Revista Brasileira de Terapia Intensiva, e a Medicina Intensiva. Essas são as 14 principais revistas na área da medicina intensiva, né? E aqui está o índice deles. Eu vou colocar primeiro o índice, o fator de impacto, é aquele com eu me acostumei ao longo da minha vida acadêmica a relacionar as revistas de acordo com o índice de impacto. Então, por exemplo, a Intensive Care Medicine ela tem um fator de impacto de 17. Isso significa que, nos últimos 3 anos, cada artigo que foi publicado na Intensive Care foi citado no futuro pelo menos 17 vezes. É um índice de impacto muito alto, né? A mesma coisa acontece com a American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. As outras já têm um índice de impacto menor, né? A nossa RBTI tem um índice de impacto ao redor de 1. Então, a Intensive Care tem 17 vezes mais prestígio. A SCI Imago é um valor que tem sido de melhor uso para poder comparar as revistas hoje, né? Então, esse fator de impacto do American Journal, Respiratory and Critical Care Medicine de 17, ele vira 5,8. Né? Isso porque, na média ponderada, existe uma... Olha, o fator de impacto, o Critical Care, a Intensive Care Medicine e o American Journal são iguais, mas no SC Imago, há uma nítida diferença. Ou seja, isso quer dizer que os artigos que são publicados nesta revista têm o mesmo número de citações que esta, mas estas citações do American Journal são de melhor qualidade em revistas de mais prestígio do que da Intensive Care Medicine, né? Então, ele serve melhor para poder fazer essa comparação. Então, eu quero... Na verdade, a minha tela está sendo compartilhada com vocês? Alguém diz para mim se a minha tela está? Tá, Bruno? Eu vi você Sim, doutor, está. Ok. Então, olha, o American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine é essa revista que está aqui. Ela sempre foi chamada de Blue Journal, porque ela é azulzinha, assim, né? Ela tem essa cara aqui. Ela é a revista ainda considerada a revista de maior prestígio na área da terapia intensiva. Só que ela não é uma revista de medicina intensiva puro sangue, porque ela é uma revista da ATS, da American Thoracic Society. Ou seja, ela é uma revista da Sociedade de Pneumologia Americana. Como a medicina intensiva nasceu nos Estados Unidos, ou cresceu, não nasceu, mas cresceu muito no seio da pneumologia nos Estados Unidos, em algum momento, o American Review Respiratory Disease, que era a revista, o nome antigo, se tornou o American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. Ou seja, era uma revista que era devotada só para a pneumologia, que em algum momento se tornou da medicina intensiva também. Então, assim, eu, por exemplo, que sou um intensivista, que acho que sou desses mais puros, não gosto muito da ideia da medicina intensiva estar junto com a pneumologia, né? E isso acontece com muitos intensivistas, a gente não gosta muito de publicar nessa revista, mas ela é a revista de maior prestígio, que também tem Critical Care Medicine ali no nome. Ela é uma revista fechada, porque você precisa se tornar sócio da ATS para você poder ter acesso às publicações do American Journal, do Blue Journal.
Okay? É uma revista de alto prestígio, mas 80%, 90% dos artigos que são publicados nessa revista são de pneumologia pura. É asma, é fibrose pulmonar, DPOC, tem muito pouca coisa de terapia intensiva. A revista hoje, Puro Sangue, de maior prestígio na área da medicina intensiva, é a Intensive Care Medicine. Né? Então, ela é a segunda revista, vocês podem ver aqui, Intensive Care Medicine. Ela é a revista da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva. Eu diria para vocês que há 10 anos atrás ela era a terceira maior revista de medicina intensiva. Quarta. A Critical Care Medicine era a maior revista de medicina intensiva durante muito tempo. Mas nos últimos 4, 5 anos, a Intensive Care ultrapassou rapidamente a Critical Care Medicine. E hoje ela é mais do que o dobro de prestígio do que a Critical Care Medicine. Ela é uma revista da Sociedade Europeia. Tá? Ela sempre foi verdinha e a gente sempre chamou a Intensive Care Medicine lá atrás, a gente chamava de Green Journal, em oposição ao Blue Journal, a gente chamava de Green Journal, mas há 5 ou 6 anos ela se tornou azul e ela, consequentemente, perdeu o apelido. Tá? Então, quando a gente falar de Intensive Care Medicine, nós estamos falando da revista da área de medicina intensiva, Puro Sangue, de maior prestígio hoje, que tem um fator de impacto de 17 e tem uma SCI magro de 3,4, que é um valor considerável, é uma Q1, é uma revista top em todas as áreas. Na área de medicina intensiva, ela é a número 1. Depois vem a Critical Care Medicine. A Critical Care Medicine é a terceira revista de maior prestígio. Ela é essa revistinha aqui, esse azulzinho claro, né? Ela ainda todas elas são publicadas ainda em print. Essa aqui a gente recebe lá no CPET, né? Ela tem esse formato. E ela é a revista da Society of Critical Care Medicine dos Estados Unidos. Né? Então, a Critical Care Medicine é americana, a Intensive Care Medicine ela é europeia. Assim como a gente já comentou, né, numa aula recente, de que o caminho da sociedade americana foi chamar a nossa especialidade de Critical Care Medicine. Consequentemente, o journal deles chama Critical Care Medicine. A linha europeia é chamar a nossa especialidade de Intensive Care Medicine. E, consequentemente, a revista é a Intensive Care Medicine na linha europeia. Okay? Aí vem outras. A quarta publicação ela é o CHEST, em termos de impacto, em termos de prestígio. E o CHEST também não é uma revista puro sangue. Assim como a American Journal, a CHEST é do Colégio Americano de Medicina do Tórax, American CHEST, American College of Chest Physicians. Ela é uma revista gostosa de ler, mas 70% dos artigos são de pneumologia. Uma minoria dos artigos são da área de terapia intensiva. Ela já teve mais prestígio anteriormente, mas ela ainda guarda um prestígio bastante razoável. A quinta revista é a Critical Care. Quando a gente fala de Critical Care, nós estamos falando desta revista aqui, que é uma revista aberta. Ela é uma revista de que ela não está vinculada a nenhuma sociedade. Então, ela é a revista mais importante na área de medicina intensiva, no nosso meio, que não está vinculada a nenhuma sociedade. Ela é uma revista aberta, de tal forma que você clica aqui nos artigos e você tem acesso a qualquer um dos artigos, podendo fazer o PDF, fazer o que quiser. É só entrar aqui. Ela é uma revista que hoje praticamente já não tem mais mês, ela é uma revista contínua. Né? Então, tem o ano, mas as publicações são feitas de uma forma contínua. Aqui é uma revista de grande prestígio, muito boa, e ela tem como editor o Jean-Louis Vincent, né? Que emprestou todo o prestígio à Critical Care. Okay? Então, ela é a terceira mais importante revista puro sangue na área de medicina intensiva, a primeira que não está vinculada a nenhuma sociedade.
Depois vem uma revista crescente, que é o Annals of Internal Medicine. O Annals of Internal Medicine é uma revista francesa, da sociedade francesa, mas ela é aberta. Okay? Consequentemente, é o Jean-Louis Teboul, vocês estão ouvindo toda hora, o Jean-Louis Vincent é da Critical Care, o Jean-Louis Teboul é o editor em chefe do Annals of Internal Medicine, é uma revista recente, ela não tem mais que 8, 10 anos, mas ela já adquiriu grande prestígio muito rapidamente. Ok? Depois vem o Journal of Trauma. O Journal of Trauma é uma revista da Sociedade de Cirurgia do Trauma dos Estados Unidos. É uma revista de bom prestígio, mas é uma revista muito dirigida para a área da cirurgia do trauma. E ela é uma revista híbrida. Tem alguns artigos que são de acesso disponível, mas a maior parte dos artigos você precisa de estar inscrito, tem que subscrever ou a revista ou de ser sócio da Sociedade Americana de Cirurgia do Trauma. Mas ela tem um bom prestígio para o pessoal da área do trauma, ela é a principal revista. Depois vem duas revistas, o Current Opinion e a Critical Care, que não são revistas de artigos originais. São artigos só de artigos de revisão. Né? A Current Opinion é uma delícia de revista, mas ela custa mais ou menos uns $400 para se tornar, para subscrever a revista por ano. Mas ela, se vocês quiserem se manter atualizado, vale a pena fazer uma subscrição da Current Opinion. Ela só te dá o direito de fazer download aqui se você tiver subscrito. E nós vemos nas nossas reuniões de quarta-feira, eu diria para vocês que a maior parte dos trabalhos que nós revisamos são da Current Opinion, também editada pelo Jean-Louis Vincent, mesmo editor da Critical Care, uma revista daí de artigos originais. A Current Opinion são artigos de revisão. Uma outra revistinha gostosa de ler, mas que é só artigos de revisão, são 4 volumes por ano, e cada volume é devotado a uma doença. Por exemplo, esse de abril de 2001 é insuficiência renal aguda. E a Critical Care Clinics. Okay? São só artigos de revisão, só atualização. Nós, volta e meia, a gente revia artigos da Critical Care Clinics. De um modo geral, eles são artigos um pouco mais robustos que a Current Opinion. São artigos, assim, rápidos. 4, 5 páginas fazem uma revisão de um assunto. Depois disso vem o Journal of Critical Care, que é uma revista ascendente. Ela era a revista da Sociedade Mundial, da World Federation, mas de uns 3 anos para cá ela está se tornando independente da World Federation. Quem assumiu a sua editoria é o Ian Baker, que volta e meia está aqui no Brasil, um cara excelente, e tem dado cada vez mais prestígio para a revista. E ela é uma revista também híbrida, que você precisa de ter. Tem alguns artigos que são de acesso direto e outros que são de subscrição. Esse é o Journal of Critical Care. Tá? É uma revista importante e ascendente no seu prestígio. Uma outra revista é o Journal of Intensive Care, né? Diferente do Journal of Critical Care, Journal of Intensive Care. Ela é uma revista da Sociedade Japonesa de Terapia Intensiva. Ela é importante, então, para o sudeste da Ásia. É uma revista muito boa, nós raramente temos artigos dela. E o que é legal do Journal of Intensive Care, que é uma revista bastante boa e que ela é aberta. Okay? Você não precisa de pagar nada, todos os artigos aqui estão à disposição para você fazer download, tem, por exemplo, aqui, olha, revisões temáticas, administração de oxigênio em pacientes críticos, nutrição e intensive care, Neurocritical Care Revised, enfim.
tem aí é um bom repositório de informações e vale a pena ter ela aí como um site para poder fazer leitura constante. Estamos chegando no final. A Neurocritical Care, ela é uma revista de sociedade da Neurocritical Care Society americana, devotada, obviamente, pro neurocrítico. Então, ela é aqui aproximadamente a 12ª revista de maior prestígio na área de medicina intensiva, mas devotada só para o Neurocritical Care, e ela é uma revista de sociedade, e você precisa de pagar aí aproximadamente $120 por ano para poder ter acesso aos artigos da Neurocritical Care. E para poder terminar, nós temos a revista brasileira, a RBTI, que é a nossa revista, tem aproximadamente aqui a 12ª revista mais importante na área de terapia intensiva, né? Está relativamente longe, mas é uma revista, é a revista nossa, e a gente precisa cada vez mais de melhorar a publicação. A RBTI é uma revista de sociedade, da MIP, também da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, desculpa, há uns 5 anos atrás ela se tornou a publicação dessas duas sociedades, e ela é aberta, mas ela é patrocinada, né? Alguém paga isso, quem paga são os sócios da MIP. Ok? E tem artigos bastante bons, né? Aqui o Regis Rosa, publicando um subtrabalho do Coalition, né? Do Estudo Coalizão aqui no Brasil, que fez vários trabalhos importantes, como, por exemplo, o trabalho com a hidroxicloroquina em pacientes com Covid leve, publicado, não me lembro se foi no JAMA ou no NEM. E a última revista que eu trago é a revista de Medicina Intensiva, até para poder mostrar que a nossa medicina intensiva tem melhor impacto do que a medicina intensiva, que é a revista oficial da Sociedade Espanhola de Terapia Intensiva. E é uma revista também híbrida, com a maior parte dos trabalhos com acesso aberto, provavelmente por subsídio da Sociedade Europeia. Então, essas são as revistas aí mais importantes na área de medicina intensiva. Quero dizer que essas que estão aqui em amarelinho, e nessa cor aqui, elas são de sociedades e são fechadas, então você precisa ser sócio da sociedade. Algumas que são abertas, totalmente abertas, é o Annals of Intensive Care, não, desculpa, é o Critical Care, o Journal of Critical Care, são revistas abertas, algumas que são de sociedades e são híbridas, como, por exemplo, a Medicina Intensiva, o do Journal of Trauma, dependendo do artigo, elas estão abertas, dependendo do artigo, elas estão fechadas. Esse daqui são as revistas que vocês devem guardar o nome e estar sempre com os acessos e saber exatamente de onde é que vem cada uma dessas revistas. Para poder terminar, quero mostrar para vocês o índice H, né? E o índice I, que eu sugiro que todos vocês façam um perfil no Google Acadêmico. Esse aqui é o meu perfil, com os artigos. Esse aqui é meu índice H, de 28, meu índice I10, de 46. Significa que tem 28 trabalhos que foram publicados citados pelo menos 28 vezes. Eu acho que eu estou num crescendo, e um dia eu vou chegar como tem o Jean-Louis Vincent, por exemplo, que tem um índice H de 183, o que significa que ele tem pelo menos 183 trabalhos referenciados pelo menos 183 vezes. É mole? E tem 1.077 de I10. Ele tem mais de 1.000 trabalhos que são referenciados pelo menos 10 vezes.
Um dia nós chegamos lá. Obrigado pela atenção de vocês. Eu fico aí à disposição para algum comentário e alguma pergunta. Senão eu chamo. Bruna, tudo bem, Bruna? Tudo bem, doutor. Então, algum comentário? Achei bem legal a apresentação para a gente conhecer as revistas mais de perto, as sugestões. Foi bem legal a aula, gostei bastante. Eu gosto bastante de pesquisa, né? Queria poder ler mais artigos, quem sabe um dia eu chego lá nos 250 artigos por ano. Na média. Aí, Exatamente. aí nós estaremos na média. Eu também acho que tem um pouco de artigos que você passa rapidamente, né, obviamente. Acho que tem que contar os editoriais juntos, daí a gente. Quem sabe? Os abstracts, pelo menos, né, bem lido. Mas isso é bem possível de ser atingido, né? Pelo menos um abstract por dia dá para poder ler ou reservar alguns minutos com algum site dessas revistas. Eu ainda utilizo, não sei se a geração de vocês utiliza, mas eu não sei viver sem os bookmarks, sem os favoritos nos meus browsers. Então, é fácil, num determinado momento, você abrir 10 revistas, 15 revistas e dar uma olhada rápida. Eu acho que esse é um treinamento que um especialista que quer se manter atualizado precisa de saber. É uma boa ideia. Um bom hábito também. Que mais? Carolina Herculano, tudo bem, Carol? Quer fazer algum comentário, alguma coisa? A Carolina que deu uma aula de choque ontem, a nossa primeira aula no nosso curso de monitorização hemodinâmica do Vita Batel. Vinícius, Paula, quero ouvir vocês. Oi, doutor, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Tá aí, valeu um pouco para ter uma ideia Bom, então eu estou junto com a Bruna, eu acho que... Eu vou dizer, doutor, que eu estou ansiosa por essa aula há muito tempo, eu gostei muito, até fiquei ansiosa, eu já até comentei, nossa, hoje a aula vai ser a aula que eu estava esperando, eu realmente precisava desse guia, sabe, apesar da gente acompanhar os artigos desde o do R1, eu acho que foi muito importante para a gente ter realmente um guia e saber o que é mais importante, quais são as melhores revistas, e eu gostei muito da sua aula, doutor. Ok, então eu acho que eu tenho que passar para vocês pelo menos uma relação das revistas com os endereços dos sites. Ver se eu faço isso até amanhã. Vinícius, pode fazer algum comentário, Vinícius? Então, eu acho que o grande mérito da aula, na verdade, ele vem justamente porque quando a gente pesquisa aleatoriamente alguns artigos ou por temas, a gente acaba não se envolvendo tanto nesse processo de construção e criação das revistas, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente passa a conhecer essas principais revistas, mas também os seus editores, a gente consegue também começar a se referenciar e se colocar dentro das linhas de pesquisa, né? Dentro das revistas, principalmente até pelas linhas de pensamento de determinados intensivistas. Então, isso eu achei bastante interessante e isso agrega, porque tu começa a ler a revista com um olhar crítico também, a partir da visão daquele determinado grupo de pesquisa. Então, particularmente, eu gostei bastante, assim, e isso também à medida que eu vejo que nas discussões também dos editoriais antes, isso tem sido colocado e incentivado também para que a gente não se atenha somente ao conteúdo, mas também à forma com que ele é produzido e principalmente aonde ele é publicado. Né? Então, isso agrega na nossa leitura crítica aí, eu realmente gostei bastante. Ótimo, ótimo, ótimo comentário, e acho que a gente tem que enfatizar e criar rotina nas nossas apresentações, que vocês fazem
apresentações, pelo menos 4 apresentações por semana de artigos científicos, né? 2 na terça, 2 na quarta. Isso sem contar as aulas dos R1s, que de um modo geral são aulas de livro, a intenção é que sejam aulas de livro mesmo, de artigos mais básicos, mas são pelo menos 4 apresentações por semana, de que a gente faça o exercício de, no primeiro ou no segundo slide, fazer uma análise da revista, de onde é que ela está vindo, para que vocês vão treinando, saber a fonte, de onde é que os artigos que estão sendo apresentados estão vindo. Você já faz um pouco disso com os autores, mas a gente não tem feito sistematicamente com as revistas. E acho que vamos fazer isso a partir de amanhã. Ok, mais algum comentário? Antes da Mirela comentar alguma coisa? Então, eu também achei a aula muito oportuna, Álvaro. Acho que esse overview foi bem importante. A aula realmente foi ótima. Eu só queria fazer um comentário que é, na verdade, uma curiosidade, vamos dizer assim. Você mencionou aí esse aumento exponencial das publicações chinesas, né? E a China ela tem aí em várias áreas, não só nessa área, mas a China é hoje um competidor importante dos Estados Unidos para ser a primeira economia mundial e numa série de áreas ela vem crescendo em inovação, enfim, e publicações em várias áreas também crescendo exponencialmente. Mas tem uma curiosidade que eu ouvi de um desses editores aí, de uma dessas revistas que você mencionou, entre aspas, a dificuldade com essa enxurrada de que literalmente tem sido uma enxurrada de artigos chineses, que de maneira geral os artigos são cópias, reproduções de artigos feitos, que poucas são as ideias novas de trials, de intervenções nos artigos chineses. E a curiosidade é que, não sei se vocês sabem, mas a gente brinca e fala a cópia deve ser da China, a cópia é chinesa, a cópia é da China. Mas a cópia na China é uma cultura muito importante. É um valor da sociedade chinesa que quanto mais perfeita a cópia for, mais valor social ela tem. É um prestígio. Então, a visão que eles têm do que seja cópia é completamente diferente da visão ocidental, enfim, da nossa visão acerca de cópia. E isso está acontecendo também na publicação, deve estar acontecendo em publicação de outras áreas também, mas também na publicação da área de medicina. Essa replicação de estudos já feitos por outros em outros países. Não, acho que sim. Mas, assim, tentando ver por um outro lado, essas revistas de prestígio, elas têm peer review, né? Então, e os peer reviews são feitos por editores ocidentais, na maior parte das vezes. Você vê o corpo de... Não, mas é no seguinte sentido, sobrecarrega. Sobrecarrega quem está fazendo, quem tem que fazer as seleções, não que as publicações saiam, mas as avaliações em grande estava quantidade. reclamando que estava tendo trabalho demais com artigo de baixa qualidade. Isso, então isso tem sobrecarregado os editores, né? Porque eles, de todo modo, eles têm que olhar minimamente o trabalho para recusar ou não, né? Mas que eles têm melhorado na qualidade é impressionante, né? Acho que a Glória, por exemplo, fez uma apresentação de AVE hemorrágico, né, Glória? E acho que dos 4, 5 trabalhos que você mostrou com fazendo teste publicados em revista de alto impacto com AVE hemorrágico são trabalhos chineses. Eu acho que eles estão em todas as áreas, eles vão despontar, né? Eu acho que isso é uma questão de tempo, não há dúvida, né? Mas vão ter que sobrepujar essa questão cultural deles aí, né? Há 2 anos atrás, quando o Bolsonaro começou a cortar as bolsas de doutorandos brasileiros que estavam fazendo doutorado fora, em diversas áreas, principalmente nas áreas sociais,
o número que saiu é que nós não tínhamos 1.000 bolsas de doutorando internacionais, e que a China tinha, em 2018, 2019, 60 mil doutores patrocinados nos Estados Unidos. Então, multiplique isso por 10 anos, dá 600 mil doutores. Eles estão se preparando de uma forma acreditável de uma forma coordenada, né? Coordenada. E eles têm foco, né? Eles têm foco. Tanto que agora o Biden lançou um programa, né, de inovação, enfim, todo um programa voltado para essa questão, exatamente com essa visão que a China ela vai ultrapassar os Estados Unidos na questão de inovação, tecnologia, em todas as áreas em breve, se os Estados Unidos não tiver um projeto, um planejamento de médio, de longo prazo para evitar essa questão. No fim das contas, é uma briga boa, né? Quem ganha é o mundo inteiro, né? Com isso. Acho que eu iria por aí, né? Sem nenhum preconceito, o que a gente tem que fazer é de consumir trabalho de boa qualidade, e eles estão fazendo cada vez coisas de melhor qualidade. Muito bem, alguém quer fazer mais algum comentário? Muito obrigado. Vamos terminar a reunião hoje, então, e voltamos na próxima terça-feira, e aí o foco na próxima terça-feira é gestão, e daqui a 2 semanas é nutrição em UTI. Ok? Então, tchau, obrigado, boa noite.